Olá, meu nome é Michelle Lícia. Eu vou trazer aqui uma apresentação sobre o que é a segurança da informação. Eu vou trazer aqui sobre o que é, o porquê utilizar, dicas de como utilizar, como se proteger, exemplos de filmes que retratam essa área de segurança, para quem ainda não tem conhecimento possa compreender alguns tópicos e trazer aqui alguns livros que vocês podem ler e ajudar aí o desenvolvimento na área. Então é isso, aqui no nosso sumário temos os tópicos que iremos falar, o que é a segurança da informação, o porquê da segurança, as notícias mais recentes, as melhores práticas e aí, se tiver dúvida, a gente tira dúvida no final. Mas tá, o que é segurança da informação? Segurança da informação é a proteção de um conjunto de dados, a fim de preservar o valor que eles possuem para um indivíduo, uma pessoa física, como eu e você, ou uma organização, que é onde a gente trabalha, as empresas, e manter a confidencialidade, disponibilidade e integridade dessas informações. Mas tá, o que é isso? Bem, dentro da área de segurança da informação, a gente chama o TRIAD, que são esses três nomezinhos que a gente acabou de falar: a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade. E como base, o triplé, que é o pessoas, processos e tecnologias, que afetam diretamente esses três pontos. Mas o que é cada um? A confidencialidade é a propriedade que trata a informação de modo que não seja repassada para processos, pessoas ou entidades não autorizadas. Aí envolve aí a parte de gestão de acessos, quem é que pode ter acesso àquela informação, quem é que está autorizado a ter aquela informação. A integridade, ele trata de proteger com exatidão os dados e informações, para garantir que eles estejam íntegros, ou seja, que eles sejam verdadeiros e que não ocorram modificações não autorizadas. E a disponibilidade é a propriedade que trata fazer com que os dados ou a informação estejam sempre disponíveis, acessíveis e utilizáveis para o uso e manuseio de uma demanda devidamente autorizada. Tudo deve ser totalmente autorizado. Como podemos ver aqui, ele sempre enfatiza não autorizados, autorizados e autorizados. Então, sempre acessar os dados de pessoas autorizadas. Mas por que a segurança da informação? Para garantir que ocorra a proteção desses 4 pontos aí principalmente. A proteção contra ataques e riscos de vazamentos de dados, enfatizando que é uma proteção para evitar. Isso não garante que será 100% eficaz, porque não existe nada 100% seguro. Mas a gente trabalha para tentar garantir essa proteção. Porque a gente garantindo essa proteção, a gente também minimiza a perda financeira da empresa e mantém a reputação e também garante a conformidade com as regulamentações. Bem, o que seria a proteção dos riscos contra riscos de vazamento de dados? Vamos pensar nas informações que a nossa empresa possui. A gente tem detalhamento de clientes, planos estratégicos, propriedade intelectual e etc. Agora imagine se esses dados caíssem nas mãos de pessoas erradas. Isso, além de poder prejudicar a competitividade da empresa, também poderia causar danos irreparáveis em relação à confiança dos clientes e também causaria, ao segundo ponto, que é a perda financeira. Ele pode causar grandes problemas, causar sérios danos financeiros, pois, por exemplo, quando temos aí um sequestro de dados e eles solicitam um resgate desses dados, como, por exemplo, a gente já vê mais na frente, é o caso do ataque que aconteceu nas lojas Renner. E o hacker pediu para devolver os dados da empresa $1 bilhão. Então, é bem arriscado. E o terceiro ponto, a reputação da empresa. Uma empresa que sofre ataque hacker, geralmente ela não passa mais a segurança para os clientes não se sentem seguros. Então, a reputação da empresa ela fica manchada.
E a conformidade com as regulamentações, uma delas é a LGPD, no Brasil, que é a Lei Gerais de Proteção de Dados, que é baseada na GDPR, que é a mesma lei, sendo que na Europa, que é para garantir a proteção dos dados das pessoas físicas e jurídicas, e o não cumprimento dessas regulamentações pode resultar em penalidades, em multas. Recentemente, houve uma empresa, a primeira empresa no Brasil, que foi multada pela ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. A multa foi no total de R$14 mil, em que a empresa vai ter que pagar para garantir aí, porque ele não cumpriu com a regulamentação de proteção de dados. Aqui são apenas alguns pontos importantes do que pode acontecer quando sofremos um ataque hacker. Aqui temos algumas informações, algumas notícias. Saiu no site Security Report que neste ano, no primeiro trimestre de 2023, tivemos um aumento de 31% dos ataques cibernéticos. Isso é um número muito preocupante. Todos os dias temos números elevados. Um exemplo recente, agora, desse mês, foi um ataque hacker que interrompeu o funcionamento de hospitais nos Estados Unidos. Então, imagina, um ataque que fez com que os hospitais parassem de funcionar. Isso é algo muito grave, né? Pois envolve saúde e também envolve a questão financeira. E como eu mencionei anteriormente, o ataque hacker da loja Renner. Bem, quando um ataque hacker derruba um site e o site fica fora, as empresas costumam perder milhões de reais, perder muito dinheiro por cada dia que o site permanece fora. Tem empresa que até quando o site fica minutos fora, perde muito dinheiro. O que aconteceu com a empresa, infelizmente, e como eu disse, o hacker estava cobrando $1 bilhão para devolver as informações à loja. Mas e aí, quais são as melhores práticas de segurança? Primeiro de tudo, a gente tem que focar nas pessoas. A gente tem que conscientizar e treinar nossos profissionais. Atualizar regularmente os softwares utilizados na empresa. Criar políticas de senha, de acesso e autenticação para os nossos funcionários. E monitorar constantemente e detectar ameaças. Mas como? Vou falar sobre cada um. Conscientizar. Bem, sabemos que o fator humano ele é a parte mais vulnerável da equação da segurança. Então, investir em treinamentos para conscientizar a maneira correta de como utilizar a senha, sobre não compartilhamento de senha, sobre tentativas de phishing, engenharia social e outros tipos de ataque. Trazer esse conhecimento para que as pessoas tenham noção do perigo que elas estão correndo no dia a dia e não caiam nesses golpes. As atualizações, manter sempre os softwares atualizados para poder fechar as portas, que quando eles descobrem alguma brecha, eles atualizam e mandam lá aquela atualização que muitas vezes a gente ignora. Mas é preciso fazer essa atualização para garantir que essas portas, esses espaços aí abertos que podem ocasionar ataques sejam fechados e a gente garanta mais a segurança. Políticas de senhas e autenticação. A gente tem que prestar atenção à questão de senhas fracas, como, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Senhas com seu próprio nome de um bichinho que você posta na rede social e fica fácil de identificar. Então, a gente precisa estabelecer políticas de senha fortes, que exijam combinações entre letras maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais, números, e também implementar a autenticação de 2 fatores, que é utilizar um código enviado para o nosso telefone ou um código de autenticação, como temos também o da Microsoft, da Google, que lá a gente coloca o código e consegue acessar. E também criando uma política de gestão de acesso total e gestão de segurança, como, por exemplo, garantir quem é que vai ter acesso a tal informação, criar uma política de hierarquia de acessos. Um analista júnior não pode ter o mesmo acesso que um analista sênior e vice-versa, para garantir ali que os acessos, que as informações estejam sendo acessadas por pessoas autorizadas. O monitoramento constante
é utilizar sistemas de monitoramento, de logs, para identificar comportamentos e atividades incomuns dentro da empresa. Agora eu vou trazer aqui 2 filmes interessantes, que é o Ainda Me Sou Capaz e o Jogo da Imitação. Neles tem 2 temáticas bastante interessantes. A primeira é o Ainda Me Sou Capaz, é um personagem que é atuado pelo Leonardo DiCaprio, e ele usa a lábia e ele consegue roubar, vamos dizer assim, roubar, através de cheques falsos. Ele usa lá a enganação para conseguir fingir ser uma pessoa que ele não é e tirar vantagens sobre isso. E o jogo da imitação é a história do pai da computação e que ele conseguiu decifrar mensagens criptografadas na Segunda Guerra Mundial e assim ajudar a vencer a guerra. Então, as temáticas são a engenharia social e a criptografia. A engenharia social, como no filme Prenda-me se for capaz, ele manipula ser uma pessoa, ele consegue convencer que ele é uma pessoa. Isso é uma técnica de manipulação que explora o erro humano para obter informações privadas, acessos ou objeto de valor. Eu costumo dizer essa seguinte frase: se causa medo, ansiedade, não clique, acredite. Possivelmente é golpe. Essa frase eu costumo utilizar quando, por exemplo, recebemos aqueles e-mails que diz assim: você acabou de ganhar $1.000, clique aqui. Ou então, sua senha expirou, atualize agora. Isso causa um imediatalismo. Então, isso possivelmente é um golpe. Então, prestar atenção lá em esse tipo de coisa. Pessoas que chegam com palavras muito bonitas tentando lhe convencer, sempre procure identificar algo que prove que realmente é ela. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, né, a inteligência artificial, podemos ver que está ocorrendo alguns golpes, como está ocorrendo nos Estados Unidos, em que os hackers já estão conseguindo clonar a voz da vítima. Tipo, ele liga para a mãe com a voz do filho clonado, dizendo que foi sequestrado e pedindo dinheiro. Ou então finge que está pedindo dinheiro. Como aqueles golpes que a gente recebe no WhatsApp, tipo, fulano, tô precisando de dinheiro e tal. Isso enquadra dentro da engenharia social, que são meios aí de manipular para conseguir acessar algo. Agora sobre a criptografia, né? A criptografia é um conjunto de princípios, de regras lá, para cifrar uma mensagem e torná-la de uma forma que não é possível a leitura. Como, por exemplo, eu quero enviar uma mensagem para você e eu inverto a ordem das palavras. Por exemplo, ao invés de um A, eu troco por um B ou troco por um Z, a fim de que apenas aquela pessoa que receba consiga ler se ela tiver lá as regras para decifrar. Como a gente fazia, não sei se você já brincou disso, mas quando eu era criança, eu gostava de mandar umas mensagenzinhas no papel para minha colega, para apenas ela entender o que eu estava querendo dizer. Então, ela já tinha lá o alfabeto invertido e eu mandava lá a cartinha dizendo: tal hora a gente vai comer merenda, uma coisa assim, sabe? E eu mandava lá para ela, a gente trocava para a professora não entender. Então, é assim que funciona a ideia de criptografia: é você enviar uma mensagem para alguém, de forma que, se ela tiver a chave para receber e decifrar aqui dali, ela consiga entender. A gente hoje classifica a criptografia em 2. A clássica, quando só tem uma única chave, que é a mesma que usa para criptografar e descriptografar, e a chave pública, que é um par de chaves que a gente usa, a pública para criptografar e a privada para descriptografar. Então, é isso, apenas um resumo aí do que é a segurança da informação, alguns pontos importantes. Eu recomendo a leitura deste livro, que é Cibersegurança para Leigos. Aqui tem pontos muito importantes. Ele traz aqui o conceito do que é um vírus, do que é risco, do que é engenharia social, tudo detalhadamente, dicas de como se proteger, de como proteger a empresa. Então, para quem está buscando se aprofundar, eu recomendo bastante a leitura desse livro. Ele é bem interessante. E é isso, gente. É apenas um resumo do que é segurança da informação.
Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. E pesquisem, busquem mais informações para garantir que você não seja mais uma vítima aí de um fraude, de algum ataque hacker, tanto de engenharia social quanto cibernético aí. E é isso, até mais.